eu quero discutir uma pauta federal, já que nós estamos falando hoje sobre o 1º de abril. 1º de abril, como todo mundo sabe, é o dia da mentira. E nesse dia da mentira se faz obrigatório que nós façamos uma saudação ao maior mentiroso da história desse país. Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, que depois de passar mais de 500 dias dentro de uma cadeia, infelizmente voltou à presidência da República, voltou para o que o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin chamava de cena do crime. Mente descaradamente desde que assumiu a presidência da República. Quem não se lembra do Lula dizendo que se votassem nele, a picanha estaria mais barata? Mentira. Hoje nós temos a picanha mais cara dos últimos 20 anos no Brasil. E não é que não tem picanha. Não tem picanha, não tem acém, não tem fraldinha, não tem cupim, não tem costela, porque a inflação e alimentos e bebidas do Brasil é a 4ª maior da América Latina. Quem não se lembra do Lula criticando os sigilos que Bolsonaro colocou? E eu critiquei também. Lula dizia que ia acabar com os sigilos do Bolsonaro. É uma meia-verdade. E meia-verdade, pra mim, também é mentira. Acabou os 5 sigilos de Bolsonaro, mas colocou no lugar sigilos, seja do Lula, seja da primeira-dama Janja. Quem não se lembra do Lula dizendo que ia acabar com o orçamento secreto? Não só não acabou, ou seja, mais uma mentira, como está usufruindo do orçamento secreto. Quem não se lembra de Lula, esse mentiroso, dizendo que os gastos de cartão corporativo de Bolsonaro e de Temer eram muito altos. Lula ganhou a presidência e mais uma mentira. Elevou esses gastos e depois da matéria de que tinha levado os gastos no cartão corporativo, foi lá e colocou sigilo de 100 anos nos gastos de cartão corporativo. Ou seja, o brasileiro não merece saber quanto o presidente do Brasil está gastando do dinheiro dos brasileiros. Mais uma mentira. Lula, quem não se lembra do Lula dizendo que se votassem nele, haveria na presidência da República um defensor da democracia. Mais uma mentira. Só se encontra com o ditador. Recebeu o Nicolás Maduro, gosta de Daniel Ortega, fica passando pano pra Cuba, fica passando pano pra Coreia do Norte. Não é um defensor da democracia. Mais uma mentira. Quem não se lembra de Lula dizendo que se votassem nele, teríamos na cadeira da presidência da República um defensor do pacifismo. Pois é, recebeu recentemente cartinha elogiosa do Hamas, do grupo terrorista Hamas. Recebe elogios do Hezbollah. Que pacifismo é esse que só fica passando pano a grupo terrorista? Quem não se lembra do Lula dizendo que STF não era lugar pra ter amigo. Não só colocou um amigo, como colocou um amigo pessoal que também era o advogado dele, Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. No mesmo debate contra Bolsonaro, Lula foi lá e disse que o Supremo Tribunal Federal não era lugar pra gente ter companheiro. Lula foi lá e colocou um dos companheiros de primeira hora. Mais uma mentira indicando o companheiro dele, né, claro, Flávio Dino, então ministro da Justiça do Brasil. Meio ambiente, uma pauta tão cara ao PT, supostamente. Lula dizia que Bolsonaro estava atrapalhando o meio ambiente. Concordo, fez muito mal ao meio ambiente o Bolsonaro, sim. Agora, durante o governo do Lula, o Brasil bateu recorde de queimadas, bateu recorde de desmatamento. Vejam só vocês, mais uma mentira. População Yanomami criticava as políticas públicas de Bolsonaro e Temer para os Yanomamis. E eu critiquei também. No governo Lula, morreu mais Yanomami do que no governo Bolsonaro e do que no governo Temer. Quem não se lembra do Lula dizendo que ia melhorar a educação do Brasil? Lula cortou 332 milhões de reais do Ministério da Educação. Dizia que era defensor da pesquisa, cortou 116 milhões de reais da CAPES. Dizia que o Brasil estava no esgoto, que tinha que votar no Lula para o Brasil voltar a ser um lugar atrativo. Fuga de capital no ano passado, 20 bilhões de reais. Para concluir, presidente, eu quero dizer que votaram no Lula pela primeira vez dizendo que ele ia mudar o Brasil. Depois votaram no Lula mais uma vez para ele mudar o Brasil. Depois votaram na Dilma dizendo que a Dilma ia mudar o Brasil. Depois votaram na Dilma de novo, dizendo que ela iria mudar o Brasil. Ficaram um pouquinho, teve um hiato aí, ficaram fora da presidência da República, uma galera foi presa, uma galera perdeu a eleição, mas o PT voltou para a cena do crime, dizendo mais uma vez que ia mudar o Brasil. E o Brasil continua esse mesmo lugar, essa mesma desgraça. E um dos criadores dessa desgraça, com certeza, é o Partido dos Trabalhadores.